17º Campo Agroacelerador Cooperja. Sonhar individualmente, realizar coletivamente. Então, pessoal, estamos aqui nesse novo formato de Campo Agroacelerador, né, em que nós, infelizmente, não podemos estar presentes, mas estamos, por meio dos painéis, dos nossos materiais, tentando fazer uma edição que aproxime, então, aquilo que sempre foi o CDC do nosso associado, do nosso cliente. E hoje a gente está bastante contente porque, dentre os temas que nós levantamos para conversar com as pessoas, está a importância do jovem no campo, jovem no agro, né? E tanto pelo aspecto da sucessão, mas também pelo aspecto das inovações que vem chegando, né? Da abertura que o jovem tem para poder se adaptar a essa nova realidade digital do campo, né? E hoje aqui nós temos para conversar com a gente a Noelle Viegas Foleto, conhecida como Nonô. Ela tem hoje um perfil no Instagram, que é o @Nonô na Estrada. Ela tem uma experiência profissional muito interessante, porque ela é engenheira agrônoma, ela tem MBA em agronegócio, e ela tem uma experiência de vida muito bacana, porque ela se formou, trabalhou em multinacionais, né, saiu da propriedade, foi trabalhar fora, mas acabou retornando, né, retornando para trabalhar com o pai, no cultivo de arroz, no cultivo de soja. Então, Noelle, bem-vinda, obrigado por estar com a gente, e é uma honra para a Cooperja poder contar contigo nesse nosso campo agroacelerador. Boa tarde, Vinícius. É um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes e cooperados da Cooperja. Infelizmente, pela pandemia, não estou presencialmente, mas espero que em breve possa conhecer melhor a cooperativa. Mas estou conhecendo virtualmente e é uma honra estar aqui contando a minha história para vocês. Espero que ela possa ajudar e inspirar alguns jovens aí, e alguns não tão jovens bem. Nonô, eu vi alguns materiais teus no Instagram, né? Vi, inclusive, que recentemente você participou de uma reportagem da revista Granja, em que lá, junto com outros jovens, você conta essa experiência, né? Da gestão do agro, da gestão do agronegócio, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história para a gente, a escolha pela formação em agronomia, essa saída para trabalhar em multinacionais, o porquê da volta. Por gentileza, né? Nos conte um pouco sobre você. Bom, Vinícius, vamos lá. Quando eu terminei o colégio, eu acabei optando por fazer administração. Eu cursei 4 semestres de administração, mas eu não encontrava sentido naquelas disciplinas que eu fazia. Para o pessoal entender, eu fui criada no interior, né? Fui estudar numa cidade maior. Embora tenha conexão com o campo desde pequena, os meus pais sempre me criaram muito livres para eu escolher o que eu quisesse. Nunca me disseram, olha, você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Sempre me deixaram livre para escolher. Então, eu estava lá fazendo administração, não me sentia realizada. Eu pensava, o que eu vou fazer quando eu me formar? Aí eu tive a ideia de fazer outro vestibular, acabei tentando e parei para agronomia. E lá na agronomia, desde o início, eu comecei a me identificar. Como se todas aquelas coisas que eu tinha aprendido quando pequena, elas começaram a fazer um pouco de sentido. Eu fico, olha, mas acho que aqui tem a ver comigo, acho que aqui pode ser um caminho legal. E aí, ao longo do curso, eu fui me apaixonando pela agronomia, fui entendendo tudo aquilo que meu pai tinha tentado me ensinar, e aí me formei. E logo que eu me formei, eu quis voltar para casa. Mas o meu pai achou melhor eu ter outras experiências fora. E hoje eu posso dizer, Vinícius, que foi a melhor coisa para mim ter tido experiências fora. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente acha que já sabe tudo. Mas a gente precisa de um mercado de trabalho, precisa receber alguns nãos para também desenvolver um pouquinho de casca grossa, como se diz. Eu fui trabalhar em multinacionais, eu tive experiência em multinacionais, e essas experiências em multinacional, elas desenvolveram algumas habilidades que a faculdade não ensina, como falar em público, como trabalhar em equipe, montar uma argumentação, aprender um pouco mais sobre vendas, porque aí às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou trabalhar com vendas, mas a gente está sempre vendendo as nossas ideias, está sempre vendendo os nossos pontos de vista.
Então, essa argumentação que, às vezes, a vida profissional traz, ela acaba sendo importante em casa também. E trabalhar fora me deu a oportunidade de ser a Noelle, muito mais do que aqui, eu continuaria sendo só a filha do Almir, a filha do meu pai. Então, trabalhar fora por algum tempo me deu a oportunidade de ser reconhecida como a engenheira agrônoma Noelle. Mas, como tudo na vida, né, a gente tem um chamado do coração. E o meu coração me dizia que eu tinha que voltar em algum momento. Eu sonhava muito, eu chegava a sonhar de verdade que eu estava na lavoura. Eu sentia muita falta de estar em casa. E aí acabou acontecendo, lá no meio da minha vida profissional, eu estava residindo em Porto Alegre, trabalhando numa grande revenda do estado, só que eu não consegui me adaptar em Porto Alegre. E aí meu pai me chamou para voltar. Então hoje eu já trabalho com a minha família, voltei para casa, mas, ao contrário do que as pessoas pensam, não voltei para mandar em nada, viu, Vinícius? Eu voltei bem pianinho, um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de paciência, que eu acho muito importante quando a gente trabalha em família. É uma habilidade que a gente acaba tendo que desenvolver. As pessoas dizem, tu tem que ter paciência, mas é só o tempo no calendário, assim, é a vida profissional que nos ensina a ter paciência. E estou muito feliz de estar de volta, faço o que eu amo, faço o que eu gosto, mas a vida profissional, mesmo em casa, mesmo realizando o meu sonho, tem os seus desafios também. Legal. Noelle, você está em qual cidade mesmo? Eu moro e trabalho em Itaqui. Para que as pessoas saibam, Itaqui, na fronteira, é isso? Na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, na divisa com a Argentina, banhado pelo Rio Uruguai aqui. E vocês cultivam basicamente arroz e soja, como eu falei antes, né, no sistema de rotação, é isso? Isso, são em torno de 7 mil hectares de arroz, e aí temos uns 600 e pouco de soja, um pouco de gado. O meu pai não gosta muito que eu fale em números, mas abrir essa exceção para vocês entenderem um pouquinho da dimensão da minha responsabilidade. Eu acho que quando a gente é muito jovem, Vinícius, a gente às vezes não tem noção da responsabilidade. E aí não é o tamanho da área que importa, mas é a construção de um legado, né? Eu vejo o quanto o meu pai batalhou para construir o que ele tem hoje, para ser a pessoa que ele é hoje, para ser o empresário que ele é hoje. E aí eu penso que eu tenho que ter muita responsabilidade com a minha carreira e com a condução, né, da minha carreira, para poder estar à altura de sucedê-lo. E aí as pessoas dizem assim, mas tu é nova ainda, tu escolheu estar aí, tu escolheu voltar para a cidade no interior. Sim, porque eu tenho muito orgulho da história que a minha família construiu. Tenho muito orgulho, meu avô veio para a fronteira, veio trabalhar aqui, veio plantar arroz, o meu pai, os meus tios. Então, toda a minha família trabalha com isso. E eles me ensinaram esse amor pela terra, esse amor pela produção. E aí, Vinícius, eu vejo que eu encontro sentido no que eu faço hoje, ligado ao que eles fazem desde lá atrás. Eu encontro sentido hoje. E eu fico extremamente feliz, e é uma das coisas que às vezes eu falo no blog, que esse encontrar o sentido, ele não está só ligado ao campo. Às vezes as pessoas pensam, mas eu faço uma tarefa administrativa. Sim, mas essa tua tarefa administrativa também tem a ver com agro. Essa tarefa administrativa, ela também ajuda a colocar o alimento na mesa das pessoas, né? A gente tem tantas atividades intermediárias no agronegócio que também precisam de sucessão, né, Vinícius? Então, esse tema que você levantou agora, esse termo sucessão, é algo muito interessante, né? É algo que nós também temos procurado desenvolver aqui na cooperativa, não só pela cooperativa, mas pela própria propriedade dos nossos associados, né? E, de certa forma, a gente percebe, né, que nós viemos de algumas décadas de evasão do jovem, né? O jovem não ficava no campo, né? E nós percebemos agora que esse jogo começou a virar, né? Qual a tua percepção? O que está mudando para que o jovem tenha mais interesse em ficar na propriedade? Olha, Vinícius, eu penso o seguinte, hoje
Eu escolhi morar para fora, tá? Eu moro na propriedade. O pessoal até dá risada, às vezes, morar para fora. Eu digo, não, é para fora da cidade. Mas, olha só, hoje eu tenho aqui internet, eu tenho sossego, eu tenho todas as possibilidades que eu teria na cidade, aliadas à natureza. Para mim é muito importante estar em contato com a natureza, estar nessa tranquilidade. E aí, ao mesmo tempo, assim, ó, toda a tecnologia de ponta que tem hoje em maquinários, em softwares, está à disposição dos jovens no campo. Então, a gente não está mais, o campo não é mais deslocado da cidade, o campo é uno, né, com o urbano. A gente está muito próximo disso. A gente tem máquinas hoje de última geração que estão à disposição do campo. Então, eu acho que o jovem não tem que se preocupar mais com essa distância. Essa distância agora, ela não é mais... ela aproxima, tudo está próximo hoje em dia com a tecnologia. E eu entendo que o meu conselho é, primeiro você tem que se conhecer, você tem que saber o que você gosta. E aí você tem que encontrar sentido no que você faz. Porque hoje o campo ele tem espaço para diversos tipos de profissional. Se tu pensar assim, mas a gente está vendo muitas meninas entrarem na agronomia, muitas mulheres assumirem o seu papel no campo. Mas as minhas aptidões são diferentes das dos homens. Mas elas são tão necessárias quanto. A mulher é mais observadora, é mais detalhista. Isso tudo a gente pode aliar nesse trabalho no campo, né? Eu vejo que, às vezes, quando eu subo numa máquina para colher, para plantar, a gente tem os funcionários que fazem isso, mas eu gosto de subir, de fazer, de ajudar, porque eu me sinto que eu estou mostrando que eu estou junto com eles, que eu estou jogando no time junto com eles. Perfeito. E eu acho que isso ajuda os jovens. Quando eles conseguem se sentir parte daquele time, eles querem ficar, eles gostam de estar lá. Então, a tua história é inspiradora, né? E eu também tenho acompanhado o teu Instagram e vi bastante material legal. E eu queria que você contasse como surgiu essa ideia acho que foi um blog primeiro e depois agora o perfil no Instagram, né? @nononaestrada, é isso, né? Como surgiu essa ideia de fazer esse material, de divulgar teu trabalho? Surgiu assim, quando eu trabalhava em multinacional, eu viajava bastante. E aí eu sempre queria, às vezes, mostrar para minha família e para os meus amigos aonde eu estava. E eu sempre procurei mostrar, Vinícius, a relação do que eu fazia com o agro. As pessoas pensavam, mas tu era vendedora, tu viajava. Sim, mas nas diferentes culturas em que eu estava conhecendo, em que eu estava vivendo, tem agro. O agro está no nosso dia a dia, em tudo. Está nos pneus do carro, está no combustível, está na maquiagem. Não é só no alimento, no teu prato. Olha a imensidão das cadeias do agronegócio. Olha quantos produtos a Cooperja atende, a Cooperja consegue oferecer. Isso é agro, né? E aí eu sempre cito, né? Eu estava numa vinícola um dia, eu terminei o meu atendimento na multinacional, e aí um colega de uma cooperativa disse, mas tem uma vinícola aqui na região que tu tem que conhecer. E aí eu fui lá conhecer essa vinícola e aí eu digo, não, mas eu preciso mostrar isso, eu preciso mostrar para as pessoas que isso é agro, que o meu trabalho está ligado ao agro. Então surgiu para mostrar para as pessoas o meu trabalho e sempre teve essa coisa de defender o agro, de puxar para o agro e mostrar que o meu dia a dia era possível para outras meninas, para outras mulheres, para pessoas que às vezes gostam do agro e pensam, mas será que tem a ver o que eu faço? Tem a ver. Legal. Olha só, a gente percebe também, né, que essa questão do orgulho do agro é uma coisa que está surgindo com bastante força, né? Mas na tua opinião, né, por que ainda tem pais que preferem, de repente, ver os filhos formados em medicina, formados em outras áreas e não seguindo, então, no agro e na propriedade? Eu entendo que os nossos, talvez, avós e pais sofreram muito para ter esse reconhecimento no campo. E aí o agro sempre muito atacado
né, Vinícius? Sempre sofrendo muitas retaliações. Sempre que eu vejo alguém criticar o agronegócio, eu convido assim, mas vem conhecer o campo, vem conhecer a nossa realidade, para te ver que não é bem assim. Isso aí. Então, talvez os nossos pais e avós tentando nos proteger essa geração das frustrações que eles mesmos passaram. Só que, às vezes, eu digo assim, mas a gente não pode desistir de produzir, de estar no campo. Olha, o que aconteceu nesse ano, essa valorização, por exemplo, do nosso produto do arroz, as pessoas com a pandemia passaram a cozinhar mais em casa, aí começaram a prestar atenção nos preços, em tudo isso, e começaram a valorizar essa cadeia. E aí, às vezes, a gente fez alguns vídeos na internet para mostrar o produtor não parou, o agro não parou, a gente continuou abastecendo essa cadeia com maestria, com a maestria com que o campo sempre teve. Então, a gente não deixou a peteca cair e não vai deixar. E aí, eu acho que isso está mostrando que o agro é o negócio desse país. Então, isso talvez desperte os jovens para que eles encontrem conexão com a sua carreira, com a sua vocação no agronegócio. E a gente percebe aqui pela região também que hoje o jovem já tem mais orgulho de dizer: eu sou agricultor, sou produtor de arroz, enfim, isso tem mudado bastante, isso é muito bacana, né? Na tua formação de agronomia, né, você voltou para trabalhar na propriedade e, obviamente, que essa correlação ela é bastante distinta, né? Mas só engenheiro agrônomo que pode voltar para a propriedade, ou, na tua opinião, outros profissionais também podem? Olha, eu entendo que a agronomia, ela te dá algumas passagens interessantes para a tomada de decisão. Mas eu vejo que hoje qualquer profissão, tu pode encontrar eco nela. Por exemplo, a gente tem muitas questões ambientais dentro do agronegócio, que a legislação pode ajudar. Eu acho que hoje, eu penso, que hoje já passou muito tempo, mas hoje eu deveria ter terminado a administração, porque é um curso amplo. E eu vejo que, assim, nada impede do jovem ter outra formação e buscar um MBA, uma especialização no agro. E eu vejo que, por exemplo, a Copérgia oferece muitas oportunidades, né, Vinícius, de capacitação, que podem ajudar os jovens a encontrar o seu lugar na propriedade da família, né? Porque, às vezes, a pessoa escolheu outro caminho, mas não se sente realizado, não consegue realizar o seu sonho, a sua vocação, e aí começa a conviver com a família, começa a se inteirar das coisas, e de repente encontra o seu lugar ali. Mas eu sou suspeita porque eu sou bem apaixonada pela agronomia, né? Eu encontrei a minha vocação ali, mas eu vejo, por exemplo, eu tenho uma irmã que é formada em administração, ela trabalha com gestão de pessoas, e ela é tão realizada naquilo que ela consegue nos ajudar mesmo à distância. Mesmo ela não estando hoje no negócio, mas ela é tão realizada naquilo que ela faz, e é por isso que eu digo que a gente tem que encontrar aquilo que a gente ama fazer, que ela nos ajuda mesmo à distância. A gente tem aqui na cooperativa um grupo de jovens, né, que nós começamos a reunir o ano passado. Infelizmente, fomos prejudicados pela pandemia, porque os encontros foram virtuais. Por mais que eles ocorreram, talvez não tivemos assim a mesma profundidade que teríamos caso pudéssemos ter feito eles presencialmente, né? E esses jovens, todos eles são entre 18 e 25 anos, mas também, aproveitando o espaço, quero fazer aqui uma propaganda, né? Nós lançamos para 2021 um programa chamado Copérgia da Manhã. Esse programa nós até divulgamos nas pré-assembleias desse ano, que também foram virtuais, né? E então, todos os filhos de associados, netos que tenham aí entre 13 até 17 anos, 18 anos, pedimos que nos procurem, né? Porque a intenção nossa é também fornecer formação, informações, e daí, quando você falou que começou a fazer administração, né, e mudou para agronomia, eu comecei fazendo administração, e depois eu troquei para direito, apesar de meu sonho era ser agrônomo, mas isso é uma outra história, né? Acabei trabalhando no agro, olha que coisa interessante, né? Mas assim, esse pessoal jovem, né, Noélia, que está chegando agora em vias de repente prestar um vestibular, de buscar então uma formação e que pretende, né, voltar para o agro, voltar para a propriedade ou seguir, né?
Além da agronomia, o que você recomenda como outras opções de curso? Ou como tu descobriu tua vocação para agronomia? Foi a influência do pai ou foi algo que surgiu de ti? Olha, eu acho que eu vou responder todas as tuas perguntas juntas. Eu acho que essa gurizada que tem dúvida, ela tem que ir atrás de conhecer como é a rotina do agrônomo. E aí, eu acho que a Cooperja vai fazer um trabalho excelente. Se você pegar esses jovens de 13 a 16 anos que não sabem o que querem ou que têm dúvida, você aproximar eles da realidade do campo, de como é o dia a dia de alguém, porque às vezes a gente está convivendo com a nossa família e a família às vezes não tem a paciência de te explicar ou acha que isso aqui tu já tem que saber. E aí às vezes a pessoa fica inibida de perguntar, de será que é assim mesmo? Como é que seria? Então, eu sempre digo assim, testa. Tu nunca vai saber se tu não testar. Eu acho que os jovens que tiverem a felicidade de, desde cedo, participarem desses programas da cooperativa, de irem conhecer, a cooperativa abrir esse espaço, jovens conhecerem, acompanharem, de repente, uma tarde, alguém da assistência técnica trabalhando, mostrando como é o dia a dia no campo. Eu acho que isso pode ajudar os jovens a descobrirem o que eles realmente gostam. E cada vez mais mostrar o quanto o nosso agro é diverso. Porque, assim, eu às vezes eu fico pensando, tudo que a gente planta nesse país, de norte a sul, dá. O que tu pensasse, mas será que isso dá para cultivar aqui? Dá. Será que isso dá para fazer? Dá. E aí entra esse papel maravilhoso da assistência técnica, que eu trabalhei com cooperativas, eu sou muito fã de cooperativas, Vinícius, porque eu vejo assim, o quanto uma cooperativa consegue ajudar um produtor nas mais diversas áreas, né? Desde a assistência Exatamente. técnica, um recebimento de grãos, um auxílio no financiamento, essas coisas todas assim que a cooperativa consegue, tem um leque de opções para oferecer, e eu vejo que os jovens, aqui na minha região, por exemplo, não tem cooperativa. É uma coisa que eu sinto falta. E o meu pai sempre me incentivou nos negócios a buscar parceria, buscar pessoas que estão do nosso lado, muito mais, às vezes, do que um produto ou um preço. É quem está do teu lado nas horas difíceis, né, Vinícius? Nós falávamos isso antes de nós iniciar o bate-papo, né, sobre a questão do relacionamento e a importância disso, né, de se construir relações de confiança, né. Então, acho que também é uma dica que vale para os jovens, é isso, né, eu acho que tudo se constrói com relacionamento, com confiança, não prometendo aquilo que não pode se cumprir, né, e tentando fazer sempre o correto, né. E só como observação, né, eu te contei também rapidamente que nós fomos fundados através da figura de um agrônomo que era de Pelotas, que se formou em Porto Alegre. O nome dele era Joaquim Pedro Coelho, né, que ele teve acesso ao nosso livro, sabe da história dele, né, e me chama a atenção porque quando eu fui procurar ele, eu descobri que ele havia se formado em 65 pela URGS, né, e dos 50 e poucos formandos não havia nenhuma mulher no curso de agronomia. Né? E agora eu percebo que, ao menos pelos cursos aqui à nossa volta, que o número de mulheres hoje, olha, eu acho que tem até mais mulheres fazendo agronomia do que homens, né? A que você atribui essa maior participação da mulher, esse maior número de agrônomos que nós temos no mercado hoje? Olha, quando eu entrei, nós éramos em 9 meninas numa turma de 60. Alguns semestres na minha frente já era quase meio a meio. Eu acho que as mulheres estão se permitindo experimentar. E eu acho que a educação tem sido muito feliz nisso, os pais têm sido muito felizes em não distinguir, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, porque tem tão bons homens profissionais em profissões que antes eram de mulher, e por que as mulheres não podem ser boas em profissões que antes eram de homens? E eu acho que a chave para te ser bom em alguma coisa é tu se aprofundar. E aí, de novo, eu volto, né, no autoconhecimento, é a gente se conhecer e a gente se aprofundar naquilo que a gente gosta. Não adianta ser raso, ser superficial. Isso vai ser ruim em qualquer profissão. Às vezes, eu entendo que a pressão da família, mas tu tinha que estudar outra coisa. Mostra para eles que tu gosta do que tu escolheu e te aprofunda, seja o melhor naquilo. E aí,
aí vão restar dúvidas, né, Vinícius? Eu acho que nesse sentido, assim, e na questão de ser mulher, eu acho que tem a ver um pouco com imaturidade. Quando a gente é muito jovem, a gente às vezes faz as pessoas duvidarem se a gente realmente sabe, se a gente realmente quer aquilo. E aí, conforme vai passando o tempo, né? Eu vou contar um exemplo. Hoje em dia, às vezes eu estou numa loja comprando peças, às vezes eu sou a única mulher, às vezes eu estou numa palestra, eu sou a única mulher. E é engraçado porque às vezes o meu avô chega nas lojas de peças e tu aqui? Uhum. Eu digo sim. Qual então, o problema? Assim, mas eu não levo a mal, porque eu entendo que o meu avô é de outra geração e que tá tudo bem, né? E eu tô conquistando os meus espaços e mostrando que eu sei, que eu sou capaz, com o tempo. É só o tempo que vai mostrar certas coisas. Eu trabalhei em diversas áreas da cooperativa até hoje, né? E dentre as funções que eu tive, foi participar direto nos acertos dos agricultores, né? E é interessante como as coisas eram mais fáceis quando vinha o casal, né? Por quê? Porque a mulher trazia tudo anotado, sabia o que ela tinha comprado, sabia as cargas de arroz que haviam entrado. Então, vocês mulheres são muito mais organizadas. Então, acho que essa entrada da mulher no agro, né? Vencendo as questões culturais antigas que nós tivemos, ela só faz bem para o agro, né? E é muito bacana a propriedade em que a mulher ajuda, em que organiza, e eu tenho certeza que as coisas funcionam melhor. Nós falamos sobre vocação, sobre filhos, né? E eu acredito que nesse painel também devam estar pais nos assistindo, né? O que você pode dizer para os pais, então, dessas pessoas, desses jovens agora que estão, de repente, pensando em fazer uma faculdade, ou que estão em dúvida entre ficar ou não na propriedade? O que você daria de conselho para esses pais? Eu vou dizer para esses pais, eu digo para o meu pai. O teu azar foi me ensinar a amar o que tu faz. Então agora me ajuda a entender, me ajuda a ser boa nisso. O meu pai às vezes é muito duro comigo, quem convive conosco sabe. Mas hoje eu consigo entender que o fato dele me puxar, de ele me exigir, é para o meu bem. Porque o mundo lá fora não vai ser gentil comigo como às vezes uma puxada de orelha do meu pai. Então, que esses pais orientem os filhos, né? Não deixem os filhos desistir de um curso. Não era bem esse curso que eu imaginava. Não importa. Leva até o fim, tenha o seu diploma, tenha a sua formação, incentive esse filho, às vezes, a aprender uma língua, viajar, conhecer, e esteja aberto para conversar. Eu sempre digo assim, eu tenho uma sorte imensa, porque os meus pais são os meus melhores amigos. Meu pai e minha mãe sabem tudo da minha vida e compartilham comigo, às vezes, coisas que eu fico muito orgulhosa, assim, porque eu vejo que, às vezes, tem os nossos pais não foram ensinados a ser nossos amigos, né? As outras gerações não tiveram essa liberdade que a nossa geração tem. Então, que os pais sejam amigos dos filhos, né, naquele momento, que o teu filho não precise correr para outra pessoa quando tiver uma dificuldade, que ele possa correr para ti. E isso vai estreitar a relação. Isso não impede que a gente brigue, tu não te engana, que aqui rola uns bate-boca feio, mas o que acontece? A gente termina a nossa discussão e a gente não, eu digo para ele, eu não vou embora. Pode me dizer o que tu quiser, eu vou continuar aqui. E tu vai ter que aprender a lidar comigo e eu vou ter que aprender a lidar contigo. Então, ou nós dois entramos num acordo e os dois vão ter paciência e recomeçar essa conversa, ou não vai dar certo. Então, que os pais tenham paciência com os filhos, orientem, né? Eu acho que o pai e a mãe, eles não podem ter medo de orientar um filho. Tu tá fazendo errado, né? Não é esse o caminho, vamos voltar, vamos recomeçar. E é esse o segredo. Eu acho que se tiver amor, assim como tem que ter amor para fazer o que a gente gosta, tem que ter amor na relação e aí vai dar certo. É isso aí. Na verdade, a figura dos pais é fundamental nisso, né? Nós falávamos também antes ali informalmente sobre a questão vocacional, né? E você falou da agronomia, porque de certa forma você tinha essa origem no agro também, né? O que te ajudou bastante pela questão da família, né? Mas também, talvez, eu tenho jovens nos assistindo agora que não são do agro, que também são do meio urbano, né?
E agora eu queria que você falasse um pouco sobre essa realidade do agro para essas pessoas que não são da roça, digamos assim, se me permite o termo, né? E o que poderia encantar eles, então, a vir para o agro? Porque a gente sempre falou da evasão, mas também pode ter um caminho contrário. Por que não os jovens da cidade voltar para a agricultura? Conheço muita gente que é da cidade e é apaixonada pelo agro e fez esse caminho inverso. E eu, de novo, convido as pessoas a conhecerem o campo, a conhecerem o agro. A gente que convive com as pessoas do campo, a gente vê que as pessoas do campo elas são muito simples, às vezes até na sua linguagem, nas suas colocações, né? Eu sempre digo, quem me vê arrumadinha no blog não me vê no dia a dia. Eu boto o pé no barro, porque é aquilo ali que é a minha verdade. O blog não existiria mais se eu não tivesse essa conexão com o campo. Então, eu sempre tento mostrar para as pessoas que aquele prato de comida que está na frente delas foi pensado com todo amor e carinho pelo produtor que botou aquela semente na terra, que cuidou aquela planta, que colheu. Às vezes eu digo assim, às vezes os meus amigos dizem assim, nossa, o que foi que tu tá tão cansado? Eu digo, essa noite eu não dormi, porque tinha vento, estava marcando chuva, a gente fica com medo que caia granizo na lavoura. Então, essas agruras da nossa vida, que às vezes o pessoal da cidade não entende. O nosso negócio é céu aberto. Tudo que acontecer nos impacta muito. Então, essa relação estreita com a natureza, ela é muito peculiar, mas ela também é muito gratificante. Porque depois, quando tu tá lá colhendo a tua safra, quando tu tá lá vivendo esse momento, agora a gente tá tão pertinho da colheita, tanta coisa bonita, e aí que eu convido, na medida do possível, é claro, com todas as medidas de segurança, né, de uma pandemia, mas vão conhecer o campo, vão conhecer a realidade. Eu acho que a Cooperja é muito feliz, né, com esse campo agroacelerador, que vai poder mostrar isso para os jovens. Eu espero que muitos jovens assistam e todos os painéis e consigam acompanhar o campo, e que ano que vem nós estejamos juntos acompanhando esse campo, né, Vinícius? E aí eu tenho certeza que quem conhecer vai se apaixonar pelo campo. Estás convidado a vir o ano que vem aqui presencialmente, tá bom? Vai ser uma honra te receber. Sobre o teu blog, né, eu vi que são quase 10 mil seguidores, né? Isso não é pouca coisa, não é pouca gente, né? Muita interação, como funciona? Muita gente te aborda, te pergunta, como é essa relação com teus seguidores? Olha, eu vou te dizer que tudo que tem no blog foi orgânico, tudo foi postado sendo eu. Isso é outra coisa que eu acho que é muito importante, que entra naquilo que eu já venho falando de se conhecer, né? E todos os cursos que às vezes eu faço de marketing digital falam disso, de tu ser autêntico, de tu ser tu mesmo, né? A única coisa que gera comentários negativos, às vezes, são as plaquinhas que eu falo defendendo o agro, desmistificando coisa. Mas, de uma forma geral, todos os meus seguidores que interagem comigo, que me seguem, que me mandam mensagem, é no sentido de, eu não sabia que não precisava lavar o arroz. Eu nunca mais lavei arroz depois que eu li teu post. Que legal, eu não sabia que o processo era assim. E às vezes eu fico até meio lisonjada, porque as pessoas querem saber assim, tá, mas mostra para nós uma receita do que tu faz. O que tu bota nas tuas rosas, que elas estão sempre daquele jeito. Porque às vezes as pessoas interagem nos mínimos detalhes, às vezes a gente acha que as pessoas não estão prestando atenção e elas estão. Sim. A internet deu voz para todo mundo. Então, eu fico muito feliz, porque mas de novo, isso também traz muita responsabilidade, né, Vinícius, do que eu vou mostrar ali e as fontes que eu vou usar. Então, eu estou sempre buscando usar fontes, a Embrapa, o IRGA, a Conab, uso a EPAGRE muitas vezes, né, pela proximidade e pela idoneidade que eu sei, né, das informações. Então, eu vejo, assim, que a internet deu voz para todo mundo, mas a gente tem que ser responsável com as informações que a gente coloca ali. Perfeito. Bom, teremos assunto para ficar aqui a tarde toda, né? Mas infelizmente temos que caminhar para o final, né, Noeli? E assim, eu gostaria que você então deixasse uma mensagem então, né, para os jovens que nos ouvem, né? Enfim,
inspirando-os, por que não? Afinal de contas, a tua história é inspiradora. Olha, é muito difícil a gente fazer algo que a gente não ame. Então, o meu conselho sempre é: busca se conhecer, conhecer o que tu gosta, entender o que tu quer, porque isso vai tornar mais fácil tu trilhar o teu caminho. A gente é obrigado a decidir muito cedo que faculdade vai fazer, que caminho vai trilhar, e tá tudo bem recomeçar lá no meio. Não era bem isso, eu me atrapalhei, tá tudo bem, volta, recomeça. Mas a chance da gente acertar é muito maior, né? Então eu digo, às vezes, faz uma orientação vocacional, busca uma ajuda profissional de alguém para te conhecer, né? Essa pandemia obrigou todo mundo a olhar para dentro, então vamos olhar para dentro da gente, vamos olhar para dentro da nossa casa e vamos reconhecer as nossas fortalezas. Talvez tu tenha uma oportunidade maravilhosa junto da tua família de te expressar, de mostrar quem tu é, fazer um trabalho que vai ajudar a tua família a crescer. Mas a minha família diz que tudo sempre foi feito da mesma forma. Então vai lá, te especializa e mostra que tu pode fazer, gente. Mostra que tu pode fazer, agregar um valor diferente no negócio da tua família. Eu sou muito defensora da gente buscar dentro de casa as nossas fortalezas e dar continuidade a esses legados, essas histórias tão bonitas que as nossas famílias conseguiram. E eu também estou à disposição, né? Se deixar, a gente estende o papo aí, né, Vinícius? Mas eu estou à disposição da Cooperja, dos jovens. Se precisarem de alguma coisa, manda uma mensagem lá que eu estou à disposição. E o perfil para te seguir? @nonoestrada no Instagram. Então, Nono, eu também sou filho de agricultor, né? Isso eu falo com o maior orgulho, porque das profissões que nós temos, né, muitas são nobres, né, mas eu acho que produzir alimentos é algo essencial, nobre, e afinal de contas, é como você falou, é uma profissão que você coloca uma semente na terra, sem saber se vai colher, porque depende de condições climáticas, sem saber por quanto vai vender muitas vezes, né? Por mais que nesse último ano tenhamos tido um ciclo interessante e bom de valorização, mas nossos produtores passaram por anos muito difíceis, né? Mas o que mais me impressiona nos agricultores é a persistência, né? E eu acho que você também é um exemplo disso, né? Então, em nome da Cooperja, muito obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Reitero o convite para o ano que vem, né? Para que você esteja presencialmente aqui na edição, que se tudo caminhar bem e Deus permitir, vai ser presencial. E mais uma vez, muito obrigado. De coração. Vinícius, estou muito, muito, muito feliz de ter participado com vocês. Já vou reservar minha agenda para o ano que vem estar presencialmente com vocês, conhecer esse campo agroacelerador e, se Deus quiser, conhecer muitos jovens que estão me ouvindo hoje, que vão estar conosco aí ano que vem, me contando o que fizeram nesse um ano, o que aprenderam e o que enxergaram de diferente nas suas famílias. Com certeza. Estou sempre à disposição e desejo muito sucesso a todos nós, uma boa safra que está começando aí, uma colheita daqui uns dias, que tudo se encaminhe para que a gente tenha o resultado do nosso esforço recompensado. Obrigado mais uma vez, né? Uma ótima tarde e estamos aí, vindo ao sul de Santa Catarina, Jacinto Machado espera, tá bom? E até o ano que vem, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.